E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E as seguintes perguntas chegam para mim frequentemente. Professor, eu sei todas as técnicas, mas na hora que eu vou realizar o exame em criança, dá um branco, eu esqueço tudo. Professor, quais são os fatores técnicos que eu vou utilizar para poder realizar o raio-x de uma criança? Professor, como posicionar uma criança na hora de realizar o exame? Professor, o que eu devo fazer para a criança ficar quieta? Bom pessoal, estas perguntas com as suas devidas respostas eu vou responder para você neste vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreve e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E também já vai deixando o like aí para poder ajudar o nosso trabalho. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, sabemos que realizar exames em crianças é muito difícil, até porque é uma anatomia diferenciada, é basicamente um paciente diferente e daí resultado, basicamente você vai precisar conhecer e aplicar os conhecimentos técnicos que você aprendeu na teoria, na prática. Mas na teoria a gente não praticou com nenhuma criança. Na prática, nas aulas práticas do curso, a gente não realizou o exame com nenhuma criança. E agora? Como conhecer exatamente esse tipo de paciente para poder realizar o exame? Pois bem, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de como aprender aqui a anatomia do Terry, aprender exatamente como é que as estruturas de uma criança saem em uma radiografia. Então já pega aí seu caderno de anotações e vai anotando as dicas aí. Bom pessoal, como eu falei, eu elaborei aqui algumas dicas para vocês de como é que vocês devem agir ao receberem um paciente pediátrico no setor de raio-x, ou até mesmo em qualquer outro setor no qual você vai realizar algum exame radiográfico. E a primeira dica, o primeiro de tudo, você deve conhecer a anatomia pediátrica, que é totalmente diferente de uma anatomia de um paciente adulto. O paciente pediátrico, por sua vez, ele está em fase de crescimento. Logo, as suas estruturas, os seus órgãos, estão passando por constantes mudanças, não só de tamanho, mas também de formas. Conhecer essas estruturas, conhecer essas variações anatômicas iniciais é muito importante. Até porque uma característica bem notável nos exames radiológicos realizados em crianças, a gente percebe que as estruturas de ossos longos, principalmente ossos longos, elas se encontram em estruturas espalhadas. Por exemplo, se você observar a radiografia de fêmur e a radiografia de úmero, ou até mesmo a radiografia de um punho de uma criança, basicamente você vai perceber o que é que eu estou falando, que comparado com uma radiografia de um adulto, a estrutura já sólida, já consolidada e totalmente formada. Então muitas vezes a falta desse conhecimento pode nos induzir a errar os fatores técnicos, que daí já é a segunda dica. Basicamente, os fatores técnicos KV, MA e MAS, eles devem ser reduzidos na hora que a gente for realizar um exame em criança. Desses fatores, qual a gente deve minimizar ao máximo possível? O KV, o MA ou o MAS? E aí? Joga essa pergunta para vocês. E a resposta é MAS, que é o tempo de exposição. Afinal de contas, a quantidade de radiação que qualquer paciente absorve durante a realização de um exame está atrelada ao tempo de exposição pelo qual ele fica exposto. Então, quando a gente vai realizar exames em crianças, principalmente em crianças, a gente deve reduzir ao máximo que a gente puder. Também não é reduzir tanto a ponto do exame não ficar bom e a gente ter que repetir. Mas aí a gente diminui o máximo que a gente puder para poder oferecer uma menor dose de radiação para aquele indivíduo que está passando por constantes mudanças com relação ao seu corpo humano. Ou seja, e dito isto, a realização de um exame com uma técnica utilizando o menor tempo de exposição vai nos dar uma qualidade melhor com relação ao exame. Pois, dentre os fatores da qualidade da imagem, existe aí a distorção radiográfica, que esta, por sua vez, ela sempre vai existir no exame. E a gente deve diminuir, reduzir ao máximo que a gente conseguir. Por quê? A criança ela não fica quieta, ela não fica paradinha. Nem sempre a gente consegue realizar o exame de uma criança com ela parada. Se você realizar com um tempo de exposição rápido, ou seja, um tempo de exposição curto, você não vai pegar tantos movimentos. Aí a sua imagem, ela não vai sair nem borrada e nem tremida. Ela vai sair uma imagem estática e de boa qualidade. Outra dica bastante importante que eu vou dar para você é você ter o jogo de cintura. Não é você fazer com que a criança entre no seu jogo. É exatamente o inverso. Fazer com que você entre no jogo da criança. Fingir que ela está dominando ali para você ganhar a confiança dela.
Porque de início, você é um total estranho e ela não vai querer ficar com você para poder realizar o exame. Então é importante você ganhar a confiança inicialmente daquela criança para ela perceber que você está ali para poder ajudá-la, que você ali é um tio ou uma tia que está ali para realizar uma fotografia, uma foto, ou seja, isso vai facilitar com que ela possa pegar um pouco mais de confiança e possa ficar mais tranquila, sem ficar muito agoniada, sem ficar muito aperreada na hora que você for realizar o exame. E daí a gente já entra em outra dica. Tenha sempre a presença de um acompanhante dentro da sala de exame durante toda a realização do procedimento, desde o início até o final. Se porventura a gente precisar da ajuda desse acompanhante, ele vai estar ali. Até porque, para a criança, ela não se sentir sozinha com um estranho. Lembra que eu falei? Então a presença do acompanhante, seja o tio, a tia, a mãe, o pai, a avó, o avô, enfim, qualquer acompanhante que esteja com a criança, ele deve ficar dentro da sala de exame. Se ele for ajudar no posicionamento, como uma contenção física e segurar a criança, e daí você deve oferecer os EPIs, é o avental pulvífero e até mesmo o protetor de tireoide. Caso não, a criança fique lá deitadinha, bonitinha, você pede para o acompanhante lhe acompanhar até a cabine, para que ele não possa ser exposto. Outra dica bastante importante, que daí você deve aplicar em todos os exames, e principalmente em crianças, é você preparar todo o seu ambiente. É você já colocar os fatores que você vai utilizar naquele exame, é você já pegar o chassi e já deixar ele bonitinho, é você já ajustar o colimador, ajustar o tamanho do book mural, botar na mesa, enfim. É você preparar a sala de exame para somente colocar a criança, posicionar, ir na cabine, preparar e fazer a exposição. Ou seja, você tem que ser rápido. Porque quanto mais tempo a criança passa naquele ambiente, dentro da sala de exame, ela pode ficar com medo, ela pode ficar agoniada e ela começa a se estressar e começa a chorar. E a depender do tipo de exame que você vai realizar, isso pode ser um empecilho na realização da sua técnica. Lembrando que a gente pode realizar radiografia de todas as estruturas da criança, seja crânio, abdômen, tórax, membros superiores, membros inferiores, e daí a gente vai utilizar um chassi específico. E o mais importante, não é só você utilizar uma técnica de baixo MS, e sim também você colimar a região de interesse. Por exemplo, se você vai realizar uma radiografia de tórax, por que irradiar o abdômen? Por que irradiar a região da lombar? Se você vai realizar uma radiografia de pelve, por que irradiar a região torácica? Por que irradiar todos os membros inferiores? Por mais que você esteja utilizando um chassi maior do que a estrutura, você deve ali, colimar apenas aquela região que vai ser irradiada. Assim, você não está somente delimitando a estrutura que você vai radiografar, mas também evitando radiação em áreas desnecessárias e que diminui também a radiação espalhada no ambiente. Tá, professor, anotei todas as suas dicas e entendi exatamente o que é que eu devo fazer antes de realizar o exame em uma criança e até mesmo durante a realização do exame. Mas a minha pergunta é: qual é a faixa etária geralmente dessas crianças que perturbam um pouco durante a realização do exame? E geralmente as crianças que perturbam um pouco mais, ou seja, aquelas mais inquietas, geralmente estão ali em torno de 3 a 6 anos. Antes de 3 anos, ela basicamente vai ficar no colo da mãe, no colo do pai, porque ela ainda não tem estabilidade. E depois de 6 anos, 7 anos em diante, ela já entende, você ali no discurso, na conversa, ela entende exatamente que você vai realizar o exame, que você não vai machucá-la. Ela entende, até porque o pai, a mãe, a avó, o avô vai conseguir conversar com essa criança e ela vai conseguir entender. Então, basicamente, a gente vai encontrar uma dificuldade maior basicamente nessa faixa etária, entre 3 a 6 anos de idade. Antes disso e depois disso, a gente consegue realizar o exame. Quando o paciente ele tem antes dos 3 anos, ali em torno de 0 anos até 3 anos, a gente pede a ajuda do acompanhante para poder fazer a contenção física, ou seja, segurar o paciente na hora que a gente for realizar o exame. E assim a gente pede o auxílio e a ajuda devidamente desse acompanhante para poder realizar o exame. E para finalizar, uma dica bastante importante: ter cuidado na hora que você for realizar o exame em uma criança que está com suspeita de fratura, suspeita aí de algum trauma. Por quê? Basicamente, a anatomia pediátrica é totalmente diferente da anatomia adulta. Então, na hora que você for realizar o exame, cuidado na hora de posicionar. Sempre opte por realizar o exame diante das condições que a criança oferecer. Afinal de contas, a gente não deve posicionar de maneira inadequada, fazer algum movimento brusco, por quê? A gente pode agravar o caso clínico da situação dessa criança. E não é só na criança não, tá, gente? Pode ser em adultos também. Mas a criança, por sua vez, ela vai ficar chorando e basicamente quando a gente tem algum machucado, a gente
tende a proteger aquela região. Então, vai impossibilitar de você realizar a radiografia, seja do braço, da perna, enfim. Então, basicamente, ter o cuidado na hora que a gente for realizar exames em crianças com suspeita de trauma é muito importante. Sempre. Dica-chave. Sempre tenha a presença do acompanhante durante a realização do procedimento, do início até o final. Não esqueçam disso, hein? Lembrando também que a contenção não é só feita com o acompanhante. Você pode utilizar lençol, esparadrapo, mas não coloca com a parte de cola. Bota com a parte de trás e prende na mesa com a parte de cola para poder a estrutura ficar ali, ó, bem fixada, tá bom? Bom, pessoal, e antes de terminar o vídeo, vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês, e eu vou deixar o link na descrição, o canal de um dos integrantes da equipe do Radiologando. Então, se você tiver curiosidade, dá uma passadinha lá e entre em algum vídeo e deixa o like, se inscreva no canal para poder ajudá-lo e fortalecer cada vez mais. Afinal de contas, somos toda uma família e todo mundo se ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Mas se você ainda tem alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para você. Ou se você preferir, pode enviar para @radiologando ou @igorgilprof, onde lá, além de responder suas perguntas, fazer interações, a gente também posta conteúdo tanto no feed e nos stories. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Temos vídeo aqui toda semana, então ativa aí todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre SUS, siga o @gabaritandosUS. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!